Jesus se programou, se organizou para subir a Jerusalém e confrontar a liderança religiosa do seu tempo, a liderança de Israel e toda a corrupção moral dessa liderança, a liderança do seu próprio povo. No domingo anterior à sua paixão, ele entrou no templo, ele virou mesas, ele expulsou os cambistas de lá, ele lembrou as pessoas de que aquele era um lugar dedicado à oração. Ele chamou pessoas, estando no templo, ele disse: venham a mim e bebam, porque da minha vida, de quem eu sou, vocês podem beber de uma água que é viva e que vai saciar a sede de vocês de verdade. E então, ao decorrer daquela semana, esses eventos foram intensificando a tensão que já havia se estabelecido, sobretudo entre os líderes religiosos, depois também alcançando os líderes governantes ali, representando o Império Romano. E a gente chega até a quinta-feira daquela mesma semana, quando Jesus compartilha de uma última refeição com seus discípulos. Na sexta, ele foi crucificado nas mãos de Pôncio Pilatos, por pressão dos líderes de Israel, sepultado. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou, deixando vazias duas coisas: primeiro, a tumba, mas segundo, também a tentativa humana de matar o próprio autor da vida, tentativa vazia e inútil. Ele depois aparece várias vezes aos seus seguidores por um período de cerca de 40 dias antes de subir aos céus, onde está assentado à destra do Pai, como verdadeiro rei do universo, de onde um dia ele voltará para reinar definitivamente aqui entre nós, reunindo céus e terra como era no princípio. E é por isso que hoje nós temos esperança, amém? É porque ele ressuscitou, e todos aqueles que depositarem nele a sua fé um dia também ressuscitarão. Nós vivemos essa semana, o nosso país viu estarrecido um evento em Blumenau que mexeu muito, eu imagino, com todos que acompanharam as notícias. 4 vidas ceifadas, pequenas crianças de uma escola, a machadadas, morreram essa semana no nosso país. E diante de uma cena como essa, numa semana como essa, numa semana em que nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, talvez seja uma pergunta que ecoe no coração de muitos de nós: por que ter esperança? Onde encontrar esperança? Onde encontrar sentido diante de tamanha corrupção, tamanha tragédia? E é só uma delas, de tantas outras que nós temos visto acontecer diariamente no Brasil, no mundo, em todos os lugares. Parece difícil encontrar razão para prosseguir, mas eu quero te lembrar do que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, sua primeira carta, no capítulo 15: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiam. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E o último inimigo a ser derrotado é a morte. Não há o que temer, queridos, quando nós estamos em Cristo. Na verdade, há sim razão para termos esperança. Não uma esperança que se limita apenas a esta vida, porque o apóstolo Paulo diz: isso é pouco demais. E diante das tragédias e das dores e, em última análise, da própria morte, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, é o que vivemos aqui agora, nós seremos miseráveis. Viveremos como dignos de piedade, porque estamos depositando nossa fé numa falsa esperança, numa mentira. Mas se Jesus ressuscitou, então a nossa esperança não é vazia, amém? Nossa esperança não é em vão, ela não será desperdiçada, porque ela vai além desta vida e vai além da sepultura, porque há vida e vida eterna e vida de verdade nos esperando do outro lado. Essa passagem fala a respeito desse reino de Jesus, que é sobre todas as coisas, sobre a destruição dos seus inimigos, inclusive a própria morte, que é uma decorrência do pecado. E nesse reino que Jesus está trazendo ao mundo, não há espaço para dor e não há espaço nem mesmo para a morte, somente para a vida que está nele, que ele oferece como alimento para toda a alma faminta, como bebida para todo o coração sedento. Ele se sacrificou para que nós pudéssemos ser satisfeitos. O sacrifício dele é caminho para a nossa alma encontrar satisfação, vida de verdade, plenitude, abundância, preenchimento, sentido, eternidade. E é por isso que hoje nós celebramos. É por isso que hoje nós celebramos a despeito da dor, a despeito da tragédia, a despeito da morte, porque há esperança para nós para além de tudo isso. Amém? Porque Jesus ressuscitou. O sacrifício dele nos traz então
satisfação. E como eu disse, hoje a gente vai começar a falar a respeito dessa satisfação e a mesa simboliza isso, estarmos à mesa, comermos e bebermos juntos, aponta para um tipo de satisfação muito básico que o nosso corpo anseia. Nós sentimos fome, nós sentimos sede, nós constantemente estamos nos alimentando, estamos bebendo daquilo que pode nos saciar, nos nutrir, aquilo que pode nos sustentar. E nós vamos olhar, e esse tema, esse assunto vai nos acompanhar de forma mais ampla por um trimestre inteiro. Nós vamos passar esse próximo trimestre, abril, maio, junho, pensando numa disciplina espiritual específica, que é a disciplina da hospitalidade. E a mesa é parte dessa disciplina. Compartilhar a mesa, compartilhar uma refeição é parte da disciplina ou da prática da hospitalidade, que é uma prática extremamente encorajada, sobretudo no Novo Testamento, para o povo de Deus. E a gente pode definir a hospitalidade assim, o pastor John Mark Comer diz que é expressar a todos as boas-vindas de Deus, o Pai, por meio de atos tangíveis de amor. Atos tangíveis de amor. Idealmente com 3 coisas: comida, abrigo e relacionamento. Ser uma pessoa hospitaleira, ser alguém que pratica a hospitalidade, é demonstrar que o reino de Deus chegou e está acessível a todas as pessoas, mas demonstrar isso não apenas com palavras, mas com atos tangíveis, concretos, práticos, de demonstração de amor pelas pessoas, idealmente, pelo menos com essas 3 coisas: oferecendo um abrigo, um lugar para quem não tem um lugar para pertencer, ou para se abrigar, para estar, para viver, oferecendo alimento, comida, com aqueles que têm fome, ou pelo menos fome de pessoas, de estar com pessoas, de estar à mesa com irmãos, com irmãs, pertencer a uma família, e também relacionamento, viver a vida juntos. Isso é hospitalidade. E o lugar central da hospitalidade é a mesa. Não sei se você cresceu numa daquelas casas onde a mesa da cozinha, né, quando tem uma mesa na cozinha, ela é mais usada do que a mesa de jantar na sala, né? Quando é uma casa que tem esses 2 ambientes, com espaço para ter 2 mesas, via de regra, né, a mesa da cozinha acaba sendo mais usada do que a mesa de jantar. E a gente guarda para umas ocasiões especiais que demoram para chegar, né? Aquele jantar especial chique com alguns amigos, pessoal do trabalho, assim, a gente quer, né, dar uma moral, uma valorizada, a gente pega aqueles pratos bonitos que ganhou no casamento e nunca usou, né? Só na poeira lá, a gente está guardando para quando, né, a rainha for visitar. Não tem rainha mais, ela morreu, o rei. Mas você guarda lá e você, né, espera uma ocasião especial, alguém muito importante que vai lá e você abre a bolsa, você quer impressionar alguém. Mas a mesa da cozinha, vamos falar a verdade, ela é muito mais gostosa, né? É onde parece que a comunhão de verdade acontece, é onde o coração se abre, é onde as conversas fluem sem muita pompa e cerimônia e circunstância. E a gente não precisa fingir nada, a gente só mete a mão no prato do outro, a gente puxa a manteiga, a gente, né, pega um negócio daqui, outro dali, e há essa liberdade, essa leveza. E é desse tipo de mesa que nós estamos falando quando pensamos em hospitalidade, é nos sentarmos à mesa e entendermos que é ali que Deus quer tratar com a gente, que Deus quer se revelar a nós e nos unir como seu povo, sua igreja, como irmãos e irmãs nele, unidos pelo sacrifício dele. E nós, ao longo desse mês especificamente, que falaremos sobre a mesa, nós nos sentaremos à mesa com Jesus. E em algumas cenas dos evangelhos pelas quais nós vamos passar, eu quero te convidar a experimentar um pouquinho da tensão, da alegria, da intimidade e às vezes até do constrangimento desses momentos, porque você vai ver ao longo desse mês que Jesus teve alguns jantares assim, bem constrangedores, né? Mas o fato é que nós vamos começar hoje pela mais famosa de todas, pela mais conhecida de todas, aquela que nós conhecemos como a última ceia, aquele último momento de Jesus à mesa antes da sua crucificação. Vamos ler a partir do relato do Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é longo, mas eu vou pular alguns versículos, começando do 7. Vou me concentrar em alguns versos dessa passagem nessa manhã com vocês. A partir do verso 7, então, Lucas 22, diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. O cordeiro de Páscoa, que lembra, é aquela festa que os judeus comemoravam em celebração à sua saída do Egito. A Páscoa foi instituída lá, no dia, depois você pode ver a história, capítulo 12, quando Deus dá as orientações por meio de Moisés de como eles deveriam sacrificar esse cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta. Então essa era a celebração, quinta-feira daquela última semana. Quando chegou a hora, agora verso 14, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer,
Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Agora verso 29. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Eu quero refletir com vocês hoje sobre essa experiência, e hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, nós nos sentaremos à mesa juntos para viver essa experiência também. Mas ao longo dessa série a gente vai perceber que a mesa é o lugar onde algumas coisas acontecem. A primeira coisa, e é o foco da mensagem de hoje, é que a mesa é um lugar de sacrifício. A mesa é um lugar de sacrifício. Por algumas razões, a gente vai caminhar por elas. Primeiro é porque a mesa pressupõe sacrifício. A mesa pressupõe que um sacrifício foi feito. Para que nós possamos estar à mesa, algo precisou ser sacrificado antecipadamente. Há um sacrifício que antecede a mesa. Talvez aqui alguns já tenham vivido ou estejam vivendo na pele o sacrifício de um pai, de família ou de uma mãe, que com muito esforço e muito trabalho faz com que haja comida sobre a mesa, para que os seus filhos se alimentem, para que a sua família seja sustentada. Essa luta, esse esforço, esse sacrifício de um pai, de uma mãe, é o que viabiliza que haja algo sobre a mesa que possa nutrir, que possa alimentar. Para que haja o que comer sobre a mesa, algo teve que ser sacrificado. Talvez o próprio alimento, se você está falando de um animal, você está comendo lá uma picanha, você está comendo um bacalhau, você está comendo um frango, seja o que for que está sobre a sua mesa, algo precisou ser sacrificado para que o alimento fosse provido. E o texto começa falando no verso 7 que naquele dia devia ser sacrificado o cordeiro. O cordeiro pascal, o cordeiro que era especificamente separado para este dia, para essa finalidade, passava por um processo então de ser morto, o seu sangue derramado, e ele era assado, devia ser comido inteiro, e se uma família fosse pequena demais para comer inteiro aquele cordeiro, deveria convidar os vizinhos mais próximos para compartilharem dessa refeição, e nada podia sobrar no dia seguinte. Havia uma série de orientações. Jesus foi morto durante esta festa que passou a ser celebrada pelos cristãos a partir desse novo significado. Não mais somente a libertação da escravidão do povo de Deus do Egito, mas agora a morte e a ressurreição do próprio Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. A origem dessa festa lá no Êxodo significa passagem. Quando o anjo da morte passou com uma 10ª praga enviada por Deus sobre o Egito, trazendo então o juízo de Deus sobre o Egito e os seus deuses, para que o faraó finalmente concordasse em libertar o povo de Deus e deixasse que eles saíssem de lá em direção à terra prometida por Deus a eles. E todas as casas que não tivessem os portais, os umbrais da porta marcados pelo sangue daquele cordeiro sacrificado, naquelas casas o filho mais velho seria morto pela passagem desse anjo. Mas as casas do povo de Deus, as casas onde o povo de Deus fielmente tivesse sacrificado aquele cordeiro e marcado, sinalizado com o sangue na porta, naquela casa não haveria morte, haveria vida, haveria proteção. E esse cordeiro então devia ser sacrificado, era necessário que ele fosse sacrificado, que ele mesmo servisse de alimento, mas que o seu sangue servisse de proteção, que o seu sangue cobrisse famílias, cobrisse pessoas, cobrisse os filhos, para que eles não morressem junto com os egípcios. Era, portanto, um sinal da aliança de Deus com o seu povo. E quando nós olhamos, queridos, para essa refeição que Jesus tem com os seus discípulos naquele dia, naquela quinta-feira, curiosamente, o texto não menciona um cordeiro. O prato principal da refeição, o elemento principal da refeição não é mencionado aqui. Nós vemos Jesus repartindo pão, nós vemos Jesus repartindo um cálice, mas o texto nem menciona um cordeiro. É curioso. Será que eles se esqueceram de providenciar o cordeiro naquele dia?
Será que eles de repente não sabiam mais como celebrar a Páscoa, algo que eles faziam todos os anos? Jesus escolhe aquele momento e aquela refeição tão carregada de significado, mas ele convida os seus discípulos para olharem não mais para o passado, mas para o presente, para aquele que está diante deles, para aquele que está sentado com eles à mesa, para aquele que estaria inaugurando então um novo futuro, um reino no qual eles poderiam novamente comer junto dele. Ele faz essas ocasiões coincidirem para que seus discípulos entendam que estão diante de uma refeição muito importante e que celebra uma aliança feita por Deus com o seu povo, mas que eles estão diante de um novo tempo e de um novo momento, porque há um novo Cordeiro. E há um Cordeiro que não precisará ser sacrificado todos os anos e cujo sangue não pode, de fato, trazer perdão de pecados de forma firme e definitiva, mas eles estão diante do perfeito e verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz, então, essas ocasiões coincidirem para que os seus discípulos entendessem que as suas categorias estavam prestes a ser quebradas e expandidas. Como na primeira Páscoa, a ceia celebra e relembra a libertação da escravidão e declara que aqueles que dela comem são parte do povo remido de Deus. Mas, diferentemente da primeira Páscoa, o cordeiro da ceia é o próprio Senhor Jesus, cujo sangue nos protege não somente por uma noite, mas pela eternidade. A sua morte é definitiva e o êxodo que ele conquista não é em relação ao faraó e ao seu reino, mas ele nos liberta e resgata do pecado e do inferno. E sempre que nós comemos e bebemos dessa mesa, portanto, nós estamos declarando, com Paulo, lá em 1 Coríntios 5,7, como ele fez, nós declaramos: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O sacrifício dele nos assegura o favor de Deus que durará para sempre. A mesa pressupõe sacrifício. A mesa também prepara para o sacrifício. Não só há um sacrifício que antecede a mesa, mas há um sacrifício que vem depois dela. Ela nos prepara para o sacrifício. Veja o que Jesus diz nos versos 15 e 16, novamente. Ele diz: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, o quê? Antes de sofrer. Eu quis comer com vocês antes de me sacrificar. Eu quis me alimentar com vocês, eu quis ter esse momento à mesa de comunhão e intimidade com vocês antes de me entregar, antes de sofrer, antes de me sacrificar. Porque eu digo, eu não comerei dela novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Queridos, no mundo em que nós vivemos, sempre haverá um sacrifício nos aguardando do outro lado da mesa. A gente vive momentos maravilhosos com Deus, de comunhão, a gente vive momentos maravilhosos na igreja, a gente vem aqui aos domingos, a gente vive em comunidade, a gente participa da vida do corpo, mas essas coisas, por enquanto, deste lado da eternidade, deste lado de fora do Éden, essas coisas não impedem que os sacrifícios sejam requeridos de nós depois. E quase todos os dias há alguma dose de sacrifício que nos é exigida. Há dores, há lutas, há perdas, há doenças, há dificuldades. Nós enfrentamos o luto, nós passamos por todas essas coisas e nós somos sacrificados em alguma medida. Há um pouquinho de nós que morre junto quando essas experiências acontecem. Há coisas que o próprio Deus pede de nós para que sacrifiquemos, para sermos fiéis a Ele, vivermos a vida que Ele nos chama a viver. E há, portanto, uma renúncia, um sacrifício do eu, de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho. Mas Jesus estava aqui diante do seu maior sacrifício, aliás, do maior sacrifício, ponto. Nenhum de nós é chamado a viver ou entregar algo como o que Jesus fez e entregou. O sacrifício dele é incomparável. Por mais que soframos nesta vida, não passamos pelo que ele passou, não sabemos o que é sofrer como ele sabe o que é sofrer. E ele, ainda assim, sabendo o que estava por vir, o que ele escolheu fazer nos seus últimos momentos foi estar à mesa com seus amigos, estar à mesa com seus discípulos. Ele ansiava por essa companhia, por esse tempo de intimidade com eles à mesa, como uma forma de se preparar também para o que ele estava prestes a enfrentar. Daquele dia, daquele momento, daquela refeição, eles sairiam para o Getsêmani e ele passaria a noite extremamente angustiado, orando. E ele teria os seus amigos ali o abandonando e dormindo enquanto ele orava sozinho, mesmo tendo pedido que eles orassem e vigiassem com ele. Profundamente angustiado, ele passaria só
aqueles últimos momentos. Ele havia caminhado pelos últimos 3 anos, mais ou menos, com aqueles homens, compartilhando refeições, intimidade. Ele os amava profundamente. O registro do apóstolo João nos diz isso, no capítulo 13, na cena que nós conhecemos como lava-pés, que foi naquele mesmo momento, naquele mesmo contexto, da última refeição, a última ceia. O texto diz lá no capítulo 13 de João, assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele sabia o que estava prestes a acontecer, ele sabia o que estava diante dele, ele sabia que eles o abandonariam e que ele teria de passar sozinho por seu sofrimento, pela sua morte. Mas ele os amou até o fim. Isso não tinha a ver com a qualidade daqueles homens, com a qualidade moral deles, com a integridade deles, com a fidelidade deles ao próprio Jesus. Na verdade, Jesus avisou à mesa que um deles o trairia. Jesus já havia avisado um outro que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E ele avisou também que todos o abandonariam e fugiriam. Temendo por suas próprias vidas, o deixariam só. Mas o que Jesus fez diante de tudo isso? Permaneceu à mesa. Permaneceu à mesa. Permaneceu com eles e os amou até o fim. Gente, vamos combinar que por muito menos a gente sai da mesa, né? Por muito menos a gente sai da mesa. Ele não precisa ser traído, ou abandonado, negado. Por muito menos a gente para de convidar certas pessoas para a nossa mesa. Por muito menos a gente fecha as portas da nossa casa e do nosso coração para muita gente. Por muito menos a gente troca de igreja. Por muito menos a gente troca de casamento. Mas Jesus permaneceu fiel, permaneceu amando aquelas pessoas, a despeito de quem elas eram, do que elas estavam prestes a fazer, e ele sabia que elas fariam isso. Mas nós somos chamados para seguir esse exemplo desse mestre. Nós somos chamados para passar, sim, por experiências de sacrificarmos a nossa vida em favor de outros. E é a mesa que nos prepara e nos fortalece, nos alimenta para encarar estes momentos que virão assim que nós sairmos dela. Talvez com alguns dos integrantes que estavam à mesa conosco. Nós viveremos crises, viveremos problemas e dificuldades e desentendimentos. Mas o convite é para permanecer à mesa, é para retornar à mesa, é para não desistir da mesa. Nós não fomos chamados para andar sozinhos. E, na verdade, somos incapazes de encarar os desafios da vida fora da comunhão. Já é difícil dentro. Não é? A vida já é difícil bastante quando a gente tem com quem compartilhar. Quando a gente tem pessoas para andarem com a gente, quando a gente tem apoio, quando a gente tem encorajamento, quando a gente tem consolo na hora da dor. Já é difícil. Nós não somos capazes de andar sozinhos. Não fomos criados para isso. Mas por muito menos nós desistimos da mesa, desistimos da comunhão, desistimos do corpo e achamos que damos conta de encarar sozinhos a vida, a jornada, as lutas, os desafios. E nos momentos de sucesso, isso nos leva ao orgulho, fomos nós que conquistamos, fui eu que fiz. Porque não tem mais ninguém aqui, então só pode ter sido eu. O que já é um problema e um engano. E aí quando vem a dor, quando vem o desapontamento, quando vem a solidão, quando vem a tragédia, quando vem a perda, quando vem o luto, aí nós percebemos que não somos autossuficientes. Que nós precisamos de pessoas, que nós precisamos da comunhão, que nós precisamos da mesa. Por muito menos nós nos levantamos e saímos, mas nós nos esquecemos de que só teve uma pessoa que se levantou e saiu da mesa naquela noite, né? Não foi Jesus. Miroslav Volf diz assim: a recepção por Deus da humanidade hostil em sua comunhão divina é um modelo de como os seres humanos devem se relacionar com o outro. Veja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo vivendo numa comunhão divina perfeita, eles aceitam a gente. Eles aceitam uma comunidade hostil nessa comunhão, eles nos convidam para participar dessa comunhão, para interagir com essa comunhão, para sermos adotados como filhos dessa comunhão divina. Quem somos nós para fechar a porta uns para os outros?
Quem somos nós para estabelecermos os critérios de quem pode ou não pode se sentar à mesa? De quem é que pode ter lugar na minha vida, no meu coração, no meu círculo de relacionamento? Que critérios são esses que nós construímos para dizer quem é bem-vindo e quem não é? Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que convidou esses homens à mesa e permaneceu lá, mesmo sabendo o que eles fariam com ele. Nós também somos chamados para abrir a casa e preparar a mesa para que outros tenham acesso, especialmente aqueles que nós não costumamos incluir. O pastor Paulo Borges Júnior, que esteve aqui com a gente um tempo atrás, ele diz assim: se o pão é meu, o pai não é nosso. Se o pai é nosso, o pão também é nosso. É bonito a gente orar dizendo Pai Nosso, mas na hora do pão, não, esse pão é meu, né? Esse pão é meu, isso aqui é para mim. Eu chego primeiro, eu como primeiro, eu sento nos melhores lugares, eu tenho direitos, eu tenho expectativas, eu tenho reivindicações. Mas se o Pai é nosso, o pão precisa ser nosso também, queridos. Amém? Amém? Vocês estão calados hoje? Terceiro, a mesa inspira gratidão e partilha. Gratidão e partilha. Jesus, com o pão e o cálice, agradece o Pai, então reparte. Ele dá graças e reparte. Então há um modelo aqui para nós, percebe? Porque quando nós reconhecemos que para que nós pudéssemos estar à mesa, houve um sacrifício, foi necessário um sacrifício, então eu não vou para a mesa com uma postura de arrogância. Eu não vou para a mesa como quem merece estar à mesa. Eu não vou à mesa como quem tem mais direito de estar lá e de comer dela do que os outros. Eu vou para a mesa com gratidão, porque eu reconheço que o que eu tenho e o que está sobre a mesa não vem de mim, não vem do meu esforço, não tem a ver com o meu mérito, eu recebi. O próprio Jesus dá graças ao Pai pelo pão e pelo cálice. Ele agradece e ele então reparte. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto, queridos, porque as pessoas lá estavam chegando mais cedo para comer mais do que os outros da mesa, sabia? E, na verdade, elas estavam comendo e bebendo tanto que estavam se embriagando na reunião da igreja, porque era com vinho de verdade, né? Não era suco de uva como a gente faz. Então eles chegavam e eles comiam, era uma refeição para todos, era uma comunhão, não era só memorial, simbólico, como nós fazemos geralmente, mas era realmente uma mesa farta e todos comiam bastante e se alimentavam e bebiam e de repente a coisa perdeu tanto o controle que o objetivo era encher a pança. Era chegar cedo, comer bastante, né? E garantir ali uma boa refeição, e os últimos que iam chegando, e sobretudo os mais pobres, estavam sendo excluídos, estavam sendo marginalizados. E o que Jesus está nos mostrando é que esse modelo é de uma igreja doente, egocêntrica, egoísta, em que eu estou interessado em comer e beber o máximo que eu puder, como se a mesa tivesse sido posta para mim. E isso se reflete numa igreja onde nós queremos muitas vezes nos relacionar com Deus e com a própria igreja, com o próprio corpo, dentro das nossas conveniências e prioridades, sem abrirmos mão do nosso conforto, sem nos dispormos a servir os outros, mas esperando que os outros cheguem bem cedo e nos sirvam. A gente começa a criar algumas expectativas do que deve acontecer na igreja. E se não for do meu agrado, eu reclamo ou mudo, ou saio. Mas a gente muitas vezes se esquece do nosso compromisso como participantes do corpo, que é de servirmos uns aos outros. Entender que a mesa não foi posta para mim, ela foi posta para nós, amém? E, na verdade, o meu maior privilégio não é comer e beber, é partilhar, é repartir. Nós não seguimos Jesus e não participamos da igreja de Jesus de acordo com as nossas preferências gastronômicas. Porque isso é o que você faz num restaurante, não é na mesa da cozinha de casa. No restaurante você pega um cardápio, né? Então a experiência do restaurante, esse negócio de QR Code é chato, viu, gente? Você tem restaurante, volta com o de papel, que é melhor, o menu, né? É mais fácil assim. Aí você abre lá, né? E aí você vai folheando, e você vai olhando, e você vai escolhendo, e aí geralmente eu olho a coluna da direita, assim, para escolher o prato, não tanto da esquerda, da direita. Aí você vai olhando a coluna da direita, de rabo de olho você olha da esquerda, dá para encarar. Aí você vai, né?
E a gente vai escolhendo e selecionando de acordo com as nossas preferências gastronômicas. E às vezes a gente faz isso com a igreja, a gente escolhe uma comunidade como quem escolhe um prato num restaurante bem chique. Aí depois a gente avalia no TripAdvisor, sei lá, você vai lá e bota 4 estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas, 1 estrela, né? Se a refeição estava do agrado ou não. E é tão significativo, sabe? É tão significativo que Jesus tenha escolhido elementos tão simples. Ele escolhe pão e vinho, que era a base da alimentação do povo de Israel naquele tempo. Ele escolhe pão e vinho para simbolizarem seu corpo e o seu sangue. E eram símbolos muito citados já no Antigo Testamento para falar da bênção, da provisão, do alimento de Deus sobre o seu povo. Várias passagens do Antigo Testamento falavam a respeito do pão e do vinho como símbolos da bênção de Deus. Uma casa onde há pão, uma casa onde há vinho, uma casa onde há a bênção de Deus, onde há fartura, provisão, alimento, sustento, alegria. O vinho simboliza essa alegria. E então, ele escolhe esses elementos para representar seu corpo e o seu sangue. Se você reparar na história dos evangelhos, são 2 elementos que Jesus multiplica, ou faz surgir, né? O primeiro milagre que ele faz é transformar água em vinho. Depois ele multiplica. Oi, filho, tudo bem? Beleza? É que eu preciso terminar. Pode ser? Aí ela vai levar na mão. Obrigado. Obrigado, filho. Ele transforma a água em vinho e depois ele multiplica pães para alimentar uma multidão, pães e peixes. Ele também se compara a esses 2 elementos. Ele diz que ele é o pão da vida, em João no capítulo 6, depois lá em João 15 ele diz que ele é a videira verdadeira. Jesus usa esses elementos carregados desse simbolismo para finalmente consagrá-los, para servirem como os elementos dessa refeição de uma nova aliança, e ele promete que esses elementos estarão novamente presentes no reino vindouro. Nós vamos novamente sentar à mesa para comer pão e beber vinho com ele. Então, diante de tudo isso, a única postura possível que nós podemos ter ao nos aproximarmos dessa mesa é gratidão e partilha. Amém? Agradecer e repartir, porque não vem de nós. Ele é a nossa provisão e segurança, Ele é a nossa fartura e o nosso sustento, e todos têm lugar à mesa com Ele. A mesa também, ela transforma o nosso coração. A mesa transforma o nosso coração. Jesus diz que uma nova aliança estava sendo estabelecida ali por meio do seu sangue. A gente tem essa, Lucas, por favor? O 4. Ah, pronto, beleza, aí. Na verdade, o verso 20, tá? Por favor. Aí. Pode passar. Aí, obrigado. Ele diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus não está inventando este momento. Jesus, na verdade, está cumprindo algo que era aguardado há muito tempo pelo povo de Deus. O povo de Israel jamais foi capaz, ao longo da sua história, de cumprir os termos da sua aliança com o Senhor. Mesmo em seus melhores momentos, com Moisés, ou Davi, ou Salomão, eles quebraram os termos da sua aliança. E por meio do profeta Jeremias, no ponto mais baixo da história de Israel, no exílio babilônico, Deus anuncia que vai fazer alguma coisa. No capítulo 31 do profeta Jeremias, nós lemos assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus havia anunciado que faria isso. Deus havia anunciado que chegaria um tempo em que não mais a lei estaria escrita em tábuas de pedra, não mais seria algo externo ao povo dele, mas ele mesmo gravaria a lei nos corações, no íntimo daqueles que pertencessem a ele. E quando isso acontecesse, esse novo coração, isso seria chamado de nova aliança, um novo tempo em que eles estariam agora finalmente habilitados à obediência, habilitados a serem fiéis, coisa que eles nunca haviam conseguido ser. E hoje,
quando nós estamos debaixo dessa nova aliança, quando nós somos convidados a pertencer a essa nova aliança, o que Jesus está fazendo ainda hoje conosco é transformando o nosso coração. Quando nós nos sentamos à mesa, quando nós participamos dessa mesa, quando nós somos incluídos na família, quando nós, por meio da fé, nos entregamos a Jesus e o recebemos por meio do Espírito Santo nas nossas vidas, é isso que está acontecendo. Nós temos corações novos, nós temos corações transformados, não mais aqueles corações de pedra, endurecidos pelo engano das trevas, do pecado, escravizados a nós mesmos e ao mal, mas corações de carne, corações capazes de amar o Senhor, corações capazes de amarmos uns aos outros, corações que nos habilitam a obedecer a Deus, não por causa de uma lei externa que tenta ser imposta a nós, mas por causa de uma lei que agora está gravada no nosso coração, que nos inclina ao amor, que nos inclina à obediência, que nos inclina ao serviço sacrificial, que nos impulsiona na direção de seguirmos o exemplo dele. Então nós agora, à mesa, recebemos um novo coração, porque somos parte de uma nova aliança firmada por meio do seu sangue, e é a mesa que Jesus anuncia, então, a chegada desse novo tempo, é essa refeição que alimenta muito mais do que o nosso estômago, o nosso coração, para que a lei de Deus vá sendo aos poucos gravada no coração, para que esse coração seja inclinado ao amor. É nessa mesa que nós somos incluídos nessa nova aliança e nos tornamos, portanto, capazes de obedecer a Deus, porque tivemos nossos pecados perdoados e esquecidos. O profeta Jeremias diz isso, a palavra de Deus por meio do profeta: eu perdoarei seus pecados e eu vou me esquecer deles, eu não vou lembrar deles mais. E talvez ainda hoje você questione se há lugar na mesa para você, por causa de pecados que você cometeu, por causa de decisões que você tomou. E eu quero te lembrar nessa manhã que Deus não se lembra mais. Se a sua fé está em Cristo Jesus, se o seu coração é esse novo coração, ainda que haja coisas por mudar, para mudar, ainda que o processo não esteja concluído, porque na verdade não está em nenhum de nós, mas se já há um novo coração, se já há o Espírito em você, se você pertence à família de Deus, se você tomou essa decisão de colocar sua fé por inteiro nesse Senhor, nesse Salvador, nesse Cordeiro que morreu e se entregou por você, por mim, então há lugar à mesa para você, porque os seus pecados foram perdoados e esquecidos. E às vezes a nossa maneira de tratar a mesa é lembrar. A gente fica tentando lembrar, peraí, deixa eu ver se eu fiz, porque aí eu não posso. A gente fica tentando se lembrar do que Deus disse que já esqueceu. Então hoje é dia, em nome de Jesus, de uma amnésia, amém? De um esquecimento coletivo. Não como quem não trata com seriedade, é muito diferente. Mas como quem trata com tanta seriedade que sabe que só o sangue dele é capaz de perdoar. Amém? Nada que nós possamos fazer. Mas pela graça nós recebemos perdão. Nós nos lembramos de que ele esqueceu. Isso é maravilhoso. Para terminar, queridos, a mesa é a nossa esperança e o nosso destino. A mesa é a nossa esperança e é o nosso destino. Jesus refere-se várias vezes nessa passagem a respeito do reino. Né? Vocês repararam nisso? Ele toma do pão, ele diz, eu digo que eu não vou comer de novo até que venha no reino, até que aconteça no reino. Ele toma do cálice, ele diz, eu não vou beber de novo até que venha o reino. Depois ele, no final, eu quero ler de novo com vocês os versos 29 e 30, olha só o que ele diz. Verso 29. E eu designo a vocês um reino, assim como o meu Pai o designou a mim. Para quê? Qual é o objetivo? Eu vou incluir vocês no meu reino, eu separei um reino para vocês vão reinar comigo para quê? Qual é o propósito do reino? Olha só o que ele diz. Para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino. E fazer o que é esperado de reis, né? Sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel, reinando sobre o meu povo, reinando sobre as nações. Então, duas coisas acontecem quando nós estamos no reino de Deus. Nós reinamos, mas a postura, a posição, o lugar a partir do qual nós reinamos, qual é? É a mesa. Não é incrível isso?
Quando Ele nos dá autoridade para reinar, quando Ele nos dá autoridade para governar, quando finalmente o reino estiver estabelecido por inteiro, por completo, em definitivo, na terra como no céu, como vimos na última série, quando tudo isso acontecer, onde é que nós vamos parar? De volta na mesa. E o pastor Paulo fala isso também, ele diz assim, nós somos salvos para a comunhão. A nossa salvação é para a comunhão. Às vezes a gente imagina que a salvação é o propósito final de Deus para nós. Uma vez que eu garanti isso, pronto, ufa, agora acabou, né? A obra de Deus está completa na minha vida, garanti o meu ticket para a eternidade, o meu lugar no céu. Mas, na verdade, nós nos esquecemos que a salvação é um meio para nos reconectar, para nos trazer de volta para a comunhão com Deus e uns com os outros. Com Deus e uns com os outros, porque a essência da vida cristã é amar a Deus e amar o próximo. E o melhor lugar, o lugar que melhor simboliza isso, o melhor lugar que comunica isso, é a mesa. É quando estamos diante uns dos outros, sentados à mesa, na presença do próprio Jesus, que é o nosso anfitrião, que é quem põe a mesa, que é quem nos convida, mas que é também a refeição. Porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Foi Ele que se entregou por nós. Foi Ele que disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, comam, bebam dele, em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Então, o reino é para a mesa e sobre a mesa. O reino não é para outra coisa. E se essa experiência parece simples demais para você, eu lamento, mas não há nada melhor do que estar simplesmente à mesa, juntos, em família, comendo, bebendo, nos alegrando no Senhor, na alegria daquilo que Ele conquistou por nós. Não há expectativas megalomaníacas, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai ser extraordinário estarmos nesse reino com Deus, e nós nem conseguimos descrever a beleza e a alegria do que nós vamos experimentar naqueles dias, mas sabe o que vai ter lá? Uma mesa. E nós podemos antecipar um pouquinho dessa festa, antecipar um pouquinho dessa alegria, antecipar um pouquinho dessa comunhão ao nos sentarmos juntos à mesa, ao abrirmos nossa casa sem querer impressionar ninguém com a melhor louça ou com o prato mais chique, mas abrindo a geladeira, pondo em cima o que tiver lá e chamando as pessoas. Foi o que Jesus fez, anunciando que o reino havia chegado, um monte de festa. Só que como ele não tinha casa nem dinheiro, ele usava a casa dos outros, né? Então, eu vou para a sua casa hoje, Zaqueu, né? Providencia lá uma refeição para uns 30 que eu vou levar. Ele fazia desse jeito, e esse é o exemplo. A gente precisa perder um pouquinho da cerimônia, sabe? A gente ir para casa um do outro, da gente comer junto, da gente celebrar junto, da gente se alegrar, sem se preocupar, mas será que esse prato vai estar do agrado dele ou dela? Será que ele come isso? Pergunta só se tem uma alergia para não ter um acidente, né? Para ninguém morrer. Mas, tirando isso, abre a geladeira, põe em cima da mesa, assa um pão de queijo, faz um café. Coisa boa é café, né, gente? Não precisa ter muita coisa. Faz um cafezinho. E põe a mesa e chama. Abre a sua casa, abre a sua vida. Não conheço ele tão bem. Que ótima ideia para conhecer. Essa família, será que... Chama, na dúvida, chama. A gente é assim, na dúvida não chama, né? Na dúvida deve ser um elemento perigoso. Não, vamos quebrar um pouquinho isso, em nome de Jesus, tá bom? Abrir nossa casa, abrir nossa vida, abrir nosso coração, uns para os outros. Há várias passagens nos profetas do Antigo Testamento que já apontavam para esse reino de Deus como lugar de festa e de banquete. Você vai ler isso em Isaías 25, Isaías 55, Amós capítulo 9, próprio Jeremias, no capítulo 31. E Jesus está nos lembrando dessas coisas, nos lembrando que a mesa é o lugar que nós ocuparemos no reino, e o lugar a partir do qual reinaremos. Porque veja bem, ele termina nesse verso 30, essa parte, dizendo assim: vocês vão se sentar à mesa comigo para comer e beber, e em tronos para julgar. Então percebe que ele coloca a mesa e o trono em paralelo aqui? E eu suponho que é por uma razão. Porque a gente, quando pensa em trono, a gente fica besta, né, gente? Vamos falar a verdade, a gente já fica besta. A gente acha assim, não, eu vou sentar em trono, então beleza, então eu vou mandar, eu vou dar as ordens, eu vou liderar, eu serei a autoridade, eu vou reinar com Jesus. Então a gente já começa os discursos todo errado, e a gente já quer começar a reinar agora, né? Mas eu acho que ele coloca a mesa e o trono juntos, ele diz assim, vocês vão sentar à mesa para comer e beber, e aí tem trono lá, e vocês vão também
para a gente lembrar da postura que ele teve, não no trono, mas na mesa. Porque o que ele fez nessa mesa? Eu já citei. É o que João registra lá em João 13. Ele pediu uma bacia com água, ele pediu uma toalha, e aí ele se abaixou, e aí ele fez o que era somente responsabilidade de servos, escravos fazerem. Mas ele começou a lavar os pés daquele que ele sabia que o trairia, e daquele que ele sabia que o negaria, e daqueles todos que ele sabia que o abandonariam. Então era muito pés, de 24 pés, né? 12 vezes 2, 24, né? 24. 24 pés, foi lavando um por um. Imagina Jesus lavando lá o pé de Judas, né? Naquele momento. Imagina lavar o pezinho de Pedro. Né, Pedro? É isso que você vai fazer, né, Pedro? E ele foi lavando, e Pedro reage, né? Ele reage, ele diz, não, Senhor, de forma alguma, o Senhor vai lavar os meus pés. Depois ele cede, porque Jesus dá uma ameaçada, mas no fim das contas, Jesus conclui com uma palavra, ele diz assim, olha, vocês sabem como os reis e governantes deste mundo reinam e governam. Mas entre vocês não vai ser assim. Porque eu, sendo quem eu sou, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E eu espero que vocês façam a mesma coisa. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Então, penso que ele faz a gente pensar no reino com trono e mesa, para a gente não ficar besta achando que a gente vai só sentar no trono e dar as ordens. Mas para a gente entender que quem está no trono é quem serve à mesa. E que essas duas coisas são inseparáveis. Que há, sim, uma vocação sobre nós para reinar com Cristo eternamente. Mas a maneira como a gente reina é com uma bacia de água e uma toalha. Amém? A gente reina servindo. A gente vive servindo. A gente está à mesa com Ele, uns com os outros. E quando nós estamos à mesa, nós adotamos a postura não do convidado de honra, mas do servo. Nós não estamos à mesa para sermos servidos. Nós estamos à mesa para servir. E nós não estamos à mesa para comer. Nós estamos à mesa para repartir. E é essa igreja que eu oro para que nós sejamos. Amém, queridos? Uma igreja ao redor da mesa, dessa mesa. Uma mesa em que há lugar para mim e para você. Porque Jesus continua ansiando, desejando ansiosamente estar à mesa conosco. Lá em Apocalipse 3:20, um versículo muito conhecido, ele escrevendo, dando orientação para João escrever uma das 7 cartas às 7 igrejas, a carta à igreja de Laodiceia, ele diz assim, eis que estou à porta aí e bato, e quem abrir a porta, quem ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então ele continua desejando, ele continua ansiando por estar à mesa comigo e com você. E a pergunta nessa manhã, a única pergunta possível é o que é que nós faremos diante disso? O que é que nós vamos responder a esse convite? Será que nós temos ouvido a voz? Será que nós temos aberto a porta? Será que nós temos nos sentado à mesa? Não na postura de quem tem direito de estar aqui, não na postura de quem decide quem pode ou não se sentar, mas de quem é tão grato por ter sido lembrado, de quem é tão grato por ter sido convidado, de quem é tão grato pelo sacrifício que foi necessário, o sacrifício que antecedeu, quem é tão grato por ter esse lugar para se preparar para os sacrifícios que ainda virão, quem é tão grato por ter pão e ter vinho e poder repartir, quem é tão grato pelo privilégio de servir. Você pode fechar seus olhos? Eu queria orar com você. E nesse momento eu não conheço o seu coração, eu não sei em que condição você está aqui hoje, eu sei que há muitas pessoas nos visitando. E talvez haja muitos aqui que há muito tempo não participavam de um momento como esse. Talvez para alguns seja a primeira vez numa igreja, numa Páscoa, ouvindo uma mensagem sobre Jesus, ou a primeira vez depois de muito tempo.
E você talvez nem saiba direito o que fazer com isso, com esse convite. O que eu tenho que responder? Como é que eu reajo a isso? Tem alguma coisa que eu faço? Tem alguma coisa que eu desfaço? Tem alguma reação, decisão que é esperada de mim? Talvez você esteja tentando discernir o que acontece no seu coração nesse momento, mas eu quero tentar te ajudar só a interpretar isso. Sabe, há um convite da parte de Deus, há um Deus amoroso, que te amou tanto que deu a vida do seu filho, seu único filho, para morrer naquela cruz por amor de você e de mim, que não se poupou, mas se entregou, que permitiu que o seu corpo fosse moído, que o seu sangue fosse derramado, para que houvesse esperança de vida para nós, hoje, para você aqui e agora. E talvez a vida que você tem vivido até aqui não é uma resposta a essa entrega dele. Não é a decisão de se entregar àquele que se entregou por você. E nessa manhã, quem sabe, ele está gentilmente te convidando a rever isso. E se perguntar, será que não há algo que eu preciso fazer? Será que não há um sacrifício que é pedido de mim? Não sacrificar a minha vida como ele fez na cruz, mas sacrificar as minhas vontades, as minhas prioridades, o meu jeito de viver a vida, de lidar com as pessoas, de tratar o próprio Deus. Seja esse jeito indiferença ou até rebeldia. E se há da parte de Deus um convite estendido para você hoje, eu sei que há. Eu sei porque é o que Ele diz. Por que não ouvir a voz e abrir a porta? Por que não se sentar à mesa? Por que não aceitar esse convite da graça? O amor de Deus por nós, queridos, é a nossa vida. A graça dele é melhor que a vida. E quando nós estamos nele, nem mesmo a morte é um problema. Nem ela precisa ser temida. Porque a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Há um reino que Ele preparou para nós e há uma mesa lá, onde nós vamos nos sentar e comer e beber juntos. Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos Te adorar, nós queremos Te agradecer mais uma vez, por causa do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus, Teu sangue foi derramado, Seu corpo foi moído, por causa das nossas transgressões, das minhas transgressões. Mas por causa das Tuas feridas nós somos hoje sarados, curados. O Senhor fez uma nova aliança conosco e declarou que perdoaria e não mais se lembraria dos nossos pecados. Como é maravilhoso saber que somos livres, livres das prisões, livres da escravidão. Podemos viver a vida que o Senhor tem para nós, que é muito melhor do que a vida que nós tentamos construir para nós mesmos, com a nossa força, com o nosso braço. Os melhores esforços da nossa parte são insuficientes, mas o Senhor é suficiente, porque o Teu corpo é verdadeira comida, o Teu sangue é verdadeira bebida, e nós somos satisfeitos por causa do Teu sacrifício. Então hoje, Senhor, ao nos sentarmos à mesa, comermos e bebermos do pão e do cálice, nós queremos expressar nossa profunda gratidão, nós queremos repartir como quem inclui amigos, irmãos e irmãs a essa comunhão. Nós não somos melhores que ninguém, nós não temos mais direito de estar a essa mesa do que ninguém, nem menos. Nós podemos estar juntos. E eu oro, Deus, para que cada coração que ainda não reconheceu isso, neste momento, tocado pelo Teu Espírito, se abra, se entregue, se renda, para experimentar a verdadeira vida que há em Cristo Jesus. Ainda de olhos fechados por mais um instante, queridos, tem alguém que gostaria de responder de alguma maneira a esse convite da graça de Deus, a esse convite de Jesus, dizendo: eu preciso receber Jesus no meu coração, eu acho que eu nunca fiz isso, ou não fiz de verdade, eu tentei reter, controlar a minha vida, manter sob o meu governo, mas hoje eu entendo que Cristo é quem deve governar, que o sacrifício dele é do que eu preciso para ter perdão e uma nova vida e um recomeço. E você quer então depositar a sua fé, a sua esperança em Jesus, nesse Cordeiro que foi sacrificado, morto por amor a você, mas que ressuscitou, está vivo, está à mesa e te convida hoje para sentar com Ele.
Se você deseja fazer isso, tomar essa decisão, entregar a sua fé, seu coração a Jesus, eu quero orar de forma muito específica por você. Eu peço que você levante uma de suas mãos, só para que eu saiba por quem eu vou orar agora. Pode erguer sua mão bem alta, amém, glória a Deus. Pode levantar sua mão, é o seu coração entregue diante dele, é o seu compromisso com ele, e ele vê você, ele ama você, e ele tem um novo começo para te oferecer hoje. Mais alguém pode manter sua mão erguida enquanto eu oro? Levanta sua mão bem alto. Não é levantar a sua mão que salva você, mas é a sua decisão, o seu compromisso de dizer: Jesus, eu estou aqui e eu preciso de Ti. Por favor, faz algo na minha vida, na minha história. Amém. Senhor, obrigado por mãos erguidas nessa manhã, dizendo sim ao Senhor, ao Teu sacrifício. Pessoas que estão desejando, Senhor, depositar sua fé, sua esperança em Cristo. Eu oro por um novo nascimento em nome de Jesus, por um sopro de vida do Teu Espírito, da Tua graça, encontrando um solo fértil nesses corações, Senhor, para que fruto de vida possa nascer, possa brotar. Senhor, para que a Tua presença traga amor, paz, alegria, refrigério, esperança, perdão, cura, um novo começo, um novo nascimento, Senhor, para uma vida que Te agrada, para uma vida à mesa, na comunhão, na família, no corpo, contigo, conosco, juntos, para a glória do Teu nome. Aleluia. Amém, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir essas pessoas que nessa manhã decidiram colocar sua fé em Cristo. Eu oro para que o Senhor confirme essa decisão e a cada dia vocês perseverem nesse caminho como discípulos de Jesus, aprendizes do Mestre, andando, vivendo na presença dEle. Nós como igreja queremos te ajudar da maneira como nós pudermos. Você é convidado a estar à mesa conosco e compartilhar da vida que Jesus oferece para cada um de nós, amém? Graças a Deus. Nós vamos cantar uma música. Durante essa música nós seremos servidos com o pão e o cálice. Se você deseja participar deste momento, fique de pé. A mesa não é minha, não é nossa, é a mesa do Senhor. Se você crê em Jesus, está em comunhão com Ele, com a igreja dele, você é bem-vindo a participar deste momento. Nós vamos receber. Eu peço que você aguarde e que você então espere até que todos sejam servidos, para que no final nós possamos comer e beber juntos dessa mesa. E eu queria chamar Digão, você pode vir aqui, por favor? Chega aqui. Olavo, você pode vir aqui também um minutinho? Jeff, Henrique, você pode assumir o pãozinho do Olavo e servir as pessoas, por favor? Eu queria que o Olavo viesse aqui. E Dó, eu queria que você viesse aqui também, pode ser? Senta aqui. Vamos cantar, queridos? Vamos cantar juntos.